As lendas não morrem, elas renascem. De tempos em tempos, coalizões de leões dominantes lavam o solo da savana com sangue e dominação. A corrida pela coroa de rei começa com uma pequena chama em seus corações. Desde o nascimento, esses felinos são treinados para perseguir, abater e dominar. A regra é simples: se você é forte, sobrevive. Se é fraco, é eliminado. À medida que crescem, cresce também a chama em seu peito, o instinto natural, a procura de seus tronos. E quando a juba exala a maturidade, acontece uma explosão de fúria que os envolve em combates históricos e trajetórias selvagens memoráveis. Hoje, no Ordinário, você irá saber detalhes sobre a história completa da dinastia de leões que está dominando a África nesse momento. Vamos relembrar seu nascimento, ascensão e atualizar o que está passando com esses leões em tempo real. Então, deixe seu like, se inscreva e vamos nessa. Você já ouviu as lendas do passado? Você conhece os Mapogos, os guerreiros psicopatas de Sambisande? Você conhece os Black Rock Boys, os gigantes que transformaram o ato de caçar búfalos em um esporte. Mas o tempo é implacável. Os velhos reis envelhecem, seus dentes quebram, seus rugidos perdem a potência. E quando o sol se põe para uma lenda, a savana continua costurando novos caminhos para o futuro selvagem. Então, quem virá a seguir? Quem terá a força para segurar o trono quando os gigantes caírem? Senhoras e senhores, a resposta está caminhando agora mesmo pelas planícies de Burungate. Eles são 5, eles são jovens e eles carregam nas veias o sangue mais pesado de todo o ecossistema Mara e Serengeti. Eles são os Rongai Rockers. Filhos diretos da coalizão The Black Rock Boys, os lendários matadores de búfalos liderados pelo inesquecível Olobor. Na genética dos leões, tamanho importa e importa muito. E os Black Rock Boys eram anomalias, eram tanques de músculos habilidosos, famosos não por caçarem gazelas ou zebras, mas por derrubarem as presas que poucos leões ousam tocar, os búfalos do cabo. O búfalo é chamado na África de a morte negra, e não é à toa que receberam esse apelido. Animais de 800 quilos com chifres que funcionam como marretas ósseas, uma memória vingativa, fúria explosiva e que vivem em manadas poderosas. Foi nessa escola de violência que os Rongai Rockers foram matriculados desde o dia em que abriram os olhos. Imaginem 5 filhotes crescendo, não brincando com borboletas, mas mastigando a carcaça blindada de búfalos derrubados pelos pais. O líder natural entre os irmãos, Olonqueira, desde cedo mostrou que não era um filhote comum. Enquanto os outros recuavam ao ver um búfalo ferido se debatendo, Olonqueira avançava. Ele tinha o olhar do pai, aquele olhar frio, calculista, desprovido de medo. A mãe deles, uma das matriarcas do bando Rongai, também não era uma leoa comum. O bando Rongai é conhecido pela sua tenacidade. As leoas ali não criam filhotes fracos, elas criam soldados. E foi essa combinação perfeita, a força bruta e massiva dos pais Black Rock e a resiliência tática das mães Rongai, que criou os trovões lendários da nova geração de felinos africanos. Durante a adolescência, algo raro aconteceu. Normalmente, leões jovens começam a caçar presas pequenas, mas os Rongai Rockers, com apenas 2 anos de idade, ainda crianças em termos felinos, já estavam tentando derrubar búfalos. Existem relatos chocantes dos guias locais: 5 leões subadultos com as crinas ainda ralas saltando sobre as costas de uma besta enfurecida. Eles eram arremessados, pisoteados, chifrados e voltavam. Eles voltavam sem medo. Enquanto a imensa maioria das coalizões jovens e inexperientes do Serengeti e do Mara constrói sua base calórica, caçando zebras e gnus, os Rockers foram em uma direção completamente suicida aos olhos da ciência. Eles começaram a caçar búfalos, e não búfalos comuns. Eles foram atrás dos Daga Boys. Se você acompanha a vida selvagem e ainda não conhece a fundo esse termo, preste muita atenção. Daga Boy é a alcunha dada aos búfalos machos mais velhos, maciços e solitários do cabo.
O chamado Dagoboi é um leviatã de 800 quilos, armado com chifres que funcionam como foices de osso maciço, impulsionados por uma fúria vingativa cega. É a morte negra da África. Caçá-lo é flertar com o suicídio. Uma colisão comum leva horas de agonia, suor e risco de morte extremo para derrubar um gigante desses. Isso quando não saem mutilados. Veterinários de campo descrevem os Dagobois como os únicos animais da savana que atacam predadores por prazer e não por necessidade. Era como se a dor fosse apenas informação para eles. Se eu for chifrado aqui, dói. Então na próxima vez eu ataco pelo flanco. Eles aprenderam a física da morte na prática. Kindongoe, Olubi, Kishindo, Dubomoto e o massivo Olonqueira desenvolveram uma coordenação telepática. Eles não precisavam rugir para se comunicar durante uma caçada. Um olhar de Olonqueira e os irmãos flanqueavam. Um movimento de cauda de Kishindo e a armadilha se fechava. Eles trouxeram uma nova era de fúria para a savana, uma era de juventude épica e de aventuras. O território era seguro, o pai deles, o titânico Olobor, era a muralha que mantinha os invasores longe. Olobor não era apenas um pai, ele era o deus da guerra daquele território. Enquanto ele patrulhava as fronteiras, os Hongai Rockers viviam como príncipes intocáveis, engordando, crescendo e transformando-se em máquinas musculares sem a preocupação de defender o trono. Mas a savana odeia a complacência. E a tragédia estava à espreita, esperando o momento certo para puxar o tapete debaixo das suas patas. O ano de 2024 trouxe o silêncio que todos temiam. Olobor, o grande protetor, o pai invencível, havia desaparecido, meses depois dado como morto em uma história cheia de controvérsias que já contamos aqui no canal. Fato era, o rei havia caído. De repente, as fronteiras, que eram sólidas como pedra, tornaram-se linhas na areia que qualquer um poderia cruzar. Para os Hongai Rockers, o mundo mudou da noite para o dia. O seu tio Oloimina ainda estava vivo, mas um leão sozinho não consegue segurar um império contra coalizões rivais famintas. E os rivais vieram, e eles vieram sem piedade. Aquele foi o momento da verdade. O momento em que a infância acabou. Se eles ficassem, morreriam. Eles eram grandes? Sim. Eles abatiam búfalos? Sim. Mas eles ainda não tinham a malícia, a cicatriz na alma que só a guerra traz. Olonqueira, o líder, teve de tomar a decisão mais difícil de um rei: a retirada estratégica. Ver 5 leões desse porte fugindo não é um sinal de covardia. É um sinal, na verdade, de inteligência. Eles abandonaram a comida, abandonaram a casa onde nasceram, abandonaram a proteção das mães. Eles foram empurrados para o Nieman's Land, a terra de ninguém. Sem a proteção do pai, eles tiveram que confiar uns nos outros. Quando Dubomoto se feriu em uma caçada, os irmãos não o abandonaram, eles desaceleraram. Quando Olubi se perdeu durante uma tempestade noturna, os rugidos de Kishindo e Olonqueira guiaram-no de volta. Eles perceberam que a sua única chance de sobrevivência contra os monstros lá fora era a sua união absoluta. Os irmãos começaram a operar com uma força de guerrilha. Moviam-se à noite, silenciosos como sombras. Atacavam búfalos nas fronteiras dos territórios inimigos, comiam rápido e desapareciam antes que os donos da terra pudessem reagir. Eles tornaram-se fantasmas e a cada dia que sobreviviam ficavam maiores. Proteína de búfala em quantidade combinada com esforço físico constante de derrubar animais de 500 quilos ou mais, esculpiu nesses 5 irmãos uma musculatura que não é comum para leões da mesma faixa etária na região. Eles deixaram de ser os filhos dos Black Rock Boys e agora eles estavam se tornando algo novo, algo próprio. A savana tentou matá-los com fome, com rivais e com doenças, mas em todas as vezes ela falhou. E agora o que emerge do exílio não são mais meninos assustados. São 5 gladiadores que sobreviveram ao inferno e que agora olham para o trono do Mara não como um sonho, mas como um direito de nascença que eles estão prontos para tomar à força. Hoje, enquanto conversamos em 2026,
Os Rongai Rockers estão no limiar da grandeza. Eles sobreviveram à fase mais crítica. Olonqueira transformou-se em uma cópia quase perfeita do seu pai, Olobor, um titã de ombros largos e olhar penetrante. Kim Dong-gue, Olubi, Kishindo e Dubomoto são os generais leais. Mas poder físico sozinho não garante domínio. O que separa uma coalizão de caçadores de uma coalizão de reis é a capacidade de manter território sob pressão, especialmente à noite, quando os invasores chegam, e os invasores chegaram. A prova de fogo estava por vir. Os invasores eram chamados de Bila-Shaka. Era a segunda vez que eles enfrentariam os Rockers. Meses antes, no primeiro embate, os filhos de Olobor fugiram, preservando suas vidas, pois ainda eram inexperientes em batalha. A coalizão rival, com reputação construída em anos de expansão territorial agressiva pelo Mara, pensaram que seria um massacre rotineiro de leões nômades, ou então a fuga de jovens com as caudas entre as pernas. Mas se enganaram. Na natureza, o predador mais letal raramente é o que você vê. É o silencioso, o invisível, aquele que não ataca de frente, ele drena aos poucos, até que não sobra mais nada para te salvar. Com o seu patrimônio, a lógica da selva é idêntica. Existe um ladrão que nunca vai arrombar sua porta, mas todo mês ele entra e leva embora um pedaço do que você levou anos construindo. Ele tem nome, se chama inflação. Imposto mal planejado, se chama dinheiro parado no lugar errado. E o pior, ninguém te ensinou a se defender. Patrimônio sem estratégia é castelo sem muro. E na UVP, em 8 semanas, o Raul Sena te mostra exatamente como fechar cada uma dessas brechas. Para quem já tem um patrimônio maior, eles vão além, uma consultoria personalizada para blindar, organizar e fazer o seu dinheiro multiplicar. Mas eu vou ser bem direto, esse programa foi feito para quem já tem uma renda mensal acima de 4.500. Se esse é você, cada mês sem estratégia é um mês que o predador ganha terreno. Não precisa digitar nada, aponta a câmera do celular para o QR Code na tela ou clica no link fixado nos comentários. São 10 segundos, você descobre o seu perfil e o caminho para multiplicar e proteger o que te custou anos para construir. Era uma das noites mais escuras do ciclo lunar, com o céu encoberto impedindo qualquer luz residual das estrelas, condições ideais para os Bila-Shaka operarem. Mas o que eles encontraram parados em formação nas sombras mudou a geografia política do Mara. Até meses antes, os Rockers ainda cediam espaço. Porém, não mais. Dessa vez, eles não recuaram. Olonqueira entrou em contato direto com um dos machos rivais. As cicatrizes frescas que os guias encontraram no seu focinho nos dias seguintes contam a história com a frieza dos fatos. Houve impacto. Houve luta corpo a corpo, houve sangue. Enquanto isso, os outros 4 fizeram o que fazem com búfalos. Flanquearam, isolaram um dos machos periféricos da coalizão rival e o separaram do grupo. Os Bila-Shaka recuaram, respeitaram a linha que os Rockers haviam desenhado com o próprio sangue de Olonqueira. Eles se tornaram a muralha de concreto que os Bila-Shaka não têm força para derrubar. No entanto, a conquista de uma fortaleza vazia é apenas o prelúdio do verdadeiro jogo dos tronos. Na savana, terra vasta e rica sem súditos não compõe um império. Um rei precisa de um reino biológico, e para os leões esse reino é feito de leoas. Com a vitória em Double Crossing, os Rockers voltaram os seus olhares e instintos para o prêmio máximo da vida de qualquer predador, o controle genético absoluto da região. Eles começaram a cortejar e pressionar ativamente as fêmeas de bandos historicamente estabelecidos, com destaque para o lendário bando de Olkiombo, as cobiçadas rainhas da fronteira. Semanas passaram, os Rongai Rockers conquistavam seu primeiro bando. Eles não só dizimaram os 2 leões dominantes, como aniquilaram seus filhotes e dominaram as leoas. O amanhecer denunciava a ascensão inegável dos Rockers. Ter 5 machos dominantes, maiores que a média, é uma bênção tática inestimável contra invasores externos, mas é uma bomba relógio biológica prestes a detonar quando o assunto se volta para a reprodução. Na matemática da biologia felina, a tensão de definir quem cruza primeiro e quem fica assistindo de fora pode cortar a união entre os irmãos. Olonqueira é a âncora, ele é o líder.
Isso é legível na linguagem corporal dele, na forma como os outros ajustam o movimento quando ele muda de direção, na autoridade silenciosa que ele emite sem precisar vocalizá-la constantemente. A sua juba, que começa a crescer imponente, os ombros que lembram dolorosamente o magnetismo do pai Olobor, conferem a ele uma presença que pacifica sem precisar de rugido. Mas Dubomoto não é exatamente um subordinado passivo. Dubomoto é o segundo nome na hierarquia, mas tem a energia de quem acredita ser o primeiro. Guias descrevem situações em que ele se posiciona lado a lado com Olonqueira em vez de um passo atrás, em que a tensão entre os dois é palpável sem que haja confronto direto. Ele é o general impaciente, o carrasco agressivo, enquanto Olonqueira calcula, Dubomoto quer agir. A sua impaciência em reivindicar as fêmeas do bando da fronteira gerou atritos visíveis, rosnados abafados e até patadas de aviso entre os próprios irmãos. Os outros três, Kishindo, Olubi e Kindongoe, operam como pêndulos cruciais nessa balança frágil de poder, observando cada movimento. Estaria a história dos Mapogo se repetindo? Os Rockers até agora funcionam como um organismo com 5 corpos. Eles possuem um bando e as sementes de sua genética já estão incubadas nas leoas prestes a nascerem. Diferente dos Mapogos, ainda falta muito território a se conquistar. E até agora, a lealdade que foi forjada nas noites frias de fome e exílio ainda fala mais alto que os instintos reprodutivos individuais. Lealdade essa crucial para a expansão de domínio desses predadores. A tensão entre Olonqueira e Dubomoto existe, mas ela ainda está sendo canalizada para fora, em direção aos inimigos, em vez de para dentro. Quando uma ameaça externa se aproxima, as diferenças desaparecem. E enquanto isso durar, o Masai Mara tem um problema. E um problema nunca antes registrado. O fenômeno que cientistas e guias apelidaram de rugido pentafônico. Quando eles rugem juntos, o Mara ouve. E não é uma metáfora, é literal. Guias de safari relatam que o som pode ser ouvido com clareza absoluta e aterradora a mais de 8 km de distância. Mas não é apenas a distância que choca, é a densidade e a frequência que está abaixo do limiar do que o ouvido humano processa como som. Você não apenas escuta, você absorve. Turistas dentro de veículos relatam que o impacto vibracional é físico. Os vidros tremem, o peito vibra, o chão sob os pneus reverbera como se o próprio núcleo da Terra estivesse gemendo. Um leão ruge para comunicar presença. 2 leões rugem para demarcar território. 5 leões, rugindo em sincronia perfeita, não estão comunicando presença, estão declarando posse. As fêmeas dos bandos vizinhos já escutaram esse rugido. As leoas das fronteiras próximas estão respondendo a esse chamado em movimentos sutis que os guias mais atentos já registraram e nomearam de aproximação oculta. Algumas leoas saem dos seus bandos enquanto seus líderes estão em patrulha noturna e visitam os Rongai Rockers. Suspeita-se que algumas dessas leoas já carregam a descendência dos Rockers infiltradas secretamente em seus bandos. Os Rockers estão começando a construir o próximo capítulo da savana africana e podem superar os Mapogos e a história do próprio Sekekama caso mantenham a coalizão e expandam ainda mais os seus domínios. A natureza não se importa com a nossa moralidade humana. Ela não liga para justiça, piedade ou finais felizes. Ela premia de forma fria o mais implacável, o mais forte, o mais estratégico e o mais violento. Os Rongai Rockers estão provando isso, respirando, sangrando e dominando as planícies.
Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa conhecer esses 5 irmãos. O que está acontecendo no Masai Mara em 2026 é a história da vida selvagem sendo escrita em tempo real. Alguns canais de reserva que aparecem na sua tela registram os irmãos em tempo real e vale a pena acompanhar. E se você quer saber mais sobre os pais deles, os The Black Hawk Boys, temos vídeos detalhados de toda a trajetória aqui no canal. Ficou curioso sobre os lendários Mapogos, Bila Shaka ou o Supremo Sekekama? Tudo isso e muito mais você encontra aqui no Ordinário. Então maratona nosso conteúdo. Deixe seu like e se inscreva. É de graça e nos ajuda muito. Obrigado por assistir. Fui!